Se você é daquele tipo que fica mais perdido do que freio em baile funk no momento de começar a sua redação, nesse vídeo eu vou mostrar para você 7 formas funcionais para que você não erre aí no início do seu texto. Olá pessoal, eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, eu já tive participação em bancas de concurso e bora nesse vídeo que eu vou te mostrar as 7 formas diferentes, 7 formas funcionais para que você possa aplicar no início do seu texto. E a primeira forma que já aparece para vocês aí na tela, meu povo, minha pova, é a definição. A definição é uma forma bem corriqueira de se iniciar um texto. Ela pode definir o assunto do texto ou algum conceito que seja essencial para a discussão desse assunto. Eu gosto muito dessa forma porque essa forma já pode fazer com que você já dê aquela enchida de linguiça básica. Afinal de contas, você tem que escrever aí na faixa geralmente de 30 linhas. Então, uma definição ela já vai gastar pelo menos 2 linhas e ela é muito funcional para você entrar no tema, como mostra aí no exemplo. Até agora, a discussão do aquecimento global por governantes e cientistas gerou apenas um acordo, o de que não há acordo algum. Então ali você já começou com uma definição. A partir desta linha inicial você pode derivar algumas outras coisas. Uma definição é sim uma forma muito interessante de começar uma redação e o que nos leva à forma número 2, que seria uma declaração. Fazer uma declaração é o modo mais comum de se iniciar um texto. Nesse caso, normalmente ela contém a tese que será desenvolvida. Nesse tipo de introdução, você tem que ficar esperto, porque quando você der aí a sua declaração, você tem que desenvolvê-la no texto. Porque a declaração ela já funciona como uma espécie de prelúdio daquela tese que você vai defender no texto. Se você vai ali e diz educação é um dos pilares da sociedade, ou o Brasil é um país desigual, você já está indicando para o leitor que lá na frente você vai trabalhar, você vai aprofundar esses temas. E óbvio que diferente da definição, aqui no caso da declaração você já está dando um ponto de vista. Então, como você já está dando um ponto de vista, isso já faz parte da sua argumentação. Então, tome muito cuidado para não dar aqui uma declaração e lá na frente esquecer e começar a falar de outra coisa. Isso acontece demais. A terceira forma seria a divisão. Essa forma de introdução consiste em adiantar para o leitor questões que serão discutidas ao longo do texto. Trata-se de uma maneira de iniciar bastante tradicional e própria de textos dissertativos. Geralmente, as suas provas de redação vão pedir um texto que é dissertativo, a qual permite ao receptor prever exatamente em que sentido o texto será desenvolvido. Se você não sabe o que é um texto dissertativo e argumentativo, porque sim, existem diferenças entre eles, eu vou deixar um card aqui, dá uma olhada no vídeo lá, porque vale muito a pena. Muita gente se dá mal no concurso simplesmente porque foge da forma e do tipo que o texto prega. Então, você tem que saber certinho o que é um texto dissertativo e argumentativo. No texto a seguir, o respeito de algumas concepções errôneas sobre as causas das enchentes de São Paulo, a autora usa esse tipo de introdução, empregando para isso numerais ordinais como sequências discursivas. O noticiário sobre a enchente que tem assolado São Paulo nos últimos meses, embora intenso e, em geral, bastante esclarecedor, tem alimentado alguns mitos que precisam ser apontados. Vamos tratar aqui de 3 deles. O primeiro garante que a cheia se deve à falta de piscinões, previstos em um plano diretor elaborado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, da AE. Outro atribui às enchentes o aumento de vazão das represas. Em terceiro, assegura que a limpeza e a canalização do córrego têm agravado as inundações. Se você fosse fazer uma redação, você necessitaria condensar esses 3 parágrafos em um só, porque afinal de contas a sua redação ela vai ter que ter ali só 3, no máximo 4 parágrafos. Então você não pode fazer uma introdução dessa forma. Claro que aqui é um texto que saiu em jornal, então eles podem fazer isso, mas você dentro da sua redação de concurso você não pode fazer, ok? O que nos leva ao próximo item, que nada mais é do que uma oposição. Nesse modo de introdução, apresenta-se uma oposição que será desenvolvida ao longo do texto. Você tem que ter muito cuidado com esse modo, porque o modo da oposição, ele faz às vezes com que o aluno se esqueça, que ele comece a falar de uma coisa, depois ele se opõe, mas ele vai lá no fim e não coloca os 2 argumentos relacionados a isso. Muito cuidado, muito foco na hora que você for trabalhar dessa forma. No exemplo a seguir, retirado de um texto que trata das importâncias do desenvolvimento do pensamento científico, o autor descreve 2 situações a partir dos quais explicita uma oposição entre a sabedoria científica de um povo, o inglês, e a ignorância do outro, o brasileiro. As primeiras ondas encantam os turistas. Eles ficaram então esperando as próximas. Contudo, foram salvos por uma inglesinha bem jovem, em cujo livro de ciência estava explicando o que era uma tsunami e que perigo trazia, que corressem todos, o pior estava por vir. Em contrastes, alguns pobres coitados de Goiânia receberam doses fulminantes de radiação ao desmontar o núcleo radioativo de um aparelho de raio-x, vendido como sucata. Os turistas foram salvos pelo conhecimento científico da jovem inglesa. Os sucateiros foram vítimas da sua ignorância científica. Não
é fortuita a nacionalidade de cada um. Aqui nesse caso, então, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando mostrar uma comparação aí entre um caso de um povo que aconteceu como a inglesa e um caso de um povo no que aconteceu no caso dos goianos aqui no Brasil. Óbvio que isso aqui dentro de uma redação, ela poderia ter a sua relevância, sim, mas eu não recomendaria que você gastasse tantas linhas com isso, porque esse tipo de conhecimento tão grande dessa forma, ele poderia ser entendido como um lero-lero e uma enrolação. Então, se isso acontecesse, é bem provável que a sua nota fosse diminuída. É melhor você fazer da outra forma aqui, ó. A posição também pode ser apresentada de modo mais simples e direto, como no texto a seguir sobre as mudanças climáticas. Enquanto boa parte do hemisfério norte passa por uma onda de frio nas últimas semanas, a temperatura no Ártico atinge níveis altos em comum, dizem cientistas americanos. Note que nesse aqui usou-se apenas 3 linhas, então esse tipo de oposição, essa sim pode ser usada na sua redação, mas uma muito longa, principalmente que conte caso, evite isso porque pode dar problema. Agora na quinta você já vai deixar o seu like, já vai curtir e já vai compartilhar, porque eu tenho certeza que esse conteúdo está sendo relevante para você. A quinta é uma alusão histórica. Nesse tipo de introdução, discute-se um assunto a partir de um evento histórico. Nesse caso, quanto maior for o conhecimento do autor sobre a história, maior será a sua capacidade de perceber relações entre fatos passados e atualidade. Observe no trecho a seguir de que modo o autor propõe-se a discutir alguns comportamentos culturais próprios da atualidade, a partir da sua semelhança com o comportamento durante a época da Inquisição. A Inquisição gerou uma série de comportamentos humanos defensivos na população da época, especialmente por ter perdurado na Espanha e Portugal durante quase 300 anos, ou no mínimo 15 gerações. Embora a Inquisição tenha terminado há mais de um século, a pergunta que fiz a vários sociólogos, historiadores e psicólogos era se algum desses comportamentos culturais não poderia ter sido perpetuados entre nós. Ele usou a alusão histórica como um gancho, como um mote, como um motivo para que ele pudesse chegar depois de dizer que ele perguntou isso para os psicólogos. Então ele vai levantar a bola, ele está dizendo, olha, aconteceu isso lá atrás, agora eu vou comparar com aqui na frente. A gente sempre gosta de alusão histórica porque a alusão histórica ela é capaz de fazer com que o seu texto ele seja qualificado. Um dos modelos que a gente usa bastante nos nossos grupos, no nosso curso de redação, que se você não está incluído, o link nas descrições, é que o aluno decore algumas citações históricas sobre os portugueses, sobre o Brasil Império, enfim, e que isso possa ser trabalhado dentro do texto. Funciona muito porque isso qualifica o texto e você acaba ganhando mais notas. A outra possibilidade, a sexta possibilidade, seria uma pergunta. É uma maneira simples de iniciar o texto e a qual costuma ter bons resultados, já que tende a despertar a curiosidade do leitor. Esse tipo de introdução pode ser usado de duas formas distintas. Na primeira, o autor expõe uma pergunta para a qual apresentar uma resposta e ao longo do texto ele vai desenvolver. O Brasil é um país desigual? Você pode começar perguntando isso, mas lembre-se sempre que no resto do texto você necessita responder. Acontece demais do aluno perguntar e depois ele não responder durante o texto. E um outro tipo de pergunta é a chamada pergunta retórica. Nesse caso, o autor não pretende respondê-la, ou porque a resposta é óbvia, ou ele só deseja conquistar a confiança e a aprovação do leitor, ou porque ela foi usada sarcasticamente apenas para causar indignação. Precisamos investir mais em educação? Seria uma pergunta retórica, porque é meio que um senso comum no Brasil de que tem que colocar mais dinheiro na educação. Então você faz essa pergunta não para ser respondida de uma maneira profunda, mas só para levar o leitor a pensar e aí na sequência você entra no tema. E a última forma, essa é a minha predileta, que é a citação. Se você não sabe usar a citação, vou deixar um card aqui também. Veja como se faz, porque é importantíssimo, você ganha muito ponto nas redações. É possível também iniciar um texto com uma citação, ou seja, pode-se copiar uma ou mais frases de autores conhecidos, indicado com aspas, que o texto reproduz o discurso de um terceiro. O texto a seguir, que trata de fobia, doença bastante corriqueira atualmente, inicia com a citação de uma frase célebre de um filósofo do século XVII. O homem é o lobo do homem. Essa frase eu gosto muito, que é do Thomas Hobbes, porque ela serve bastante para basicamente qualquer coisa que você for falar dentro da sua redação. Quem falou sobre isso empiricamente foi o filósofo Thomas Hobbes, ao tentar explicar que ninguém está protegido. O estado natural é para todos um estado de insegurança e de angústia. Isso, meus caros, tornou-se evidente nos dias atuais. Antes o medo era por doenças causadas por bactérias, acidentes domésticos de trânsito. Hoje
Sabe qual é a doença da moda? Fobia. As pessoas têm medo de sair à rua à noite, aumento de doenças aí, e cresce descontroladamente, e isso é muito perigoso. Note, a citação do Hobbes, ela serviu como mola propulsora, ela fez com que a partir dessa citação a pessoa conseguisse chegar ali até o ponto que ela queria. A citação ali ela é usada para trazer o assunto à baila. A sua redação, a sua capacidade de argumentação, ela é válida desde que você consiga introduzir o tema. Você não pode chegar lá e simplesmente dizer, olha, tal problema deve ser resolvido. Não, você precisa introduzir, desenvolver e só no fim chegar à conclusão. E por hoje nós vamos ficar por aqui, meu povo e minha pova. Até a próxima. Fui!